Olá, estamos mais uma vez aqui para trazer um tema, para trazer um treinamento relevante para quem quer produzir conteúdo, né? Hoje eu vou falar da função que eu sempre, a maior parte do tempo da minha carreira, que são 32 anos, que eu estive, né? Que é na direção do projeto, né? A direção do projeto, quando eu comecei, os projetos eram grandes, porque era só televisão, né? Quem fazia em televisão que tinha esse tipo de produção. Hoje já não. Hoje nós temos os podcasts, temos os conteúdos, temos as entrevistas, temos conteúdo para a internet, se assemelha muito ao que se produzia em televisão. Só que hoje tem uma gama muito grande de formatos, né? A formalidade da coisa, né? A formalidade dos textos, da própria direção mudou demais, mudou muito, até mesmo para as emissoras de televisão. Então hoje, como é a nossa proposta, nosso treinamento é voltado para quem quer produzir pequenos conteúdos de forma dinâmica, sem muita equipe, sem muito investimento, mas de ótima qualidade, né? Então, como é a direção do projeto? Muitos projetos que a gente vê passando aqui pelo Pocket Studio, que é o nosso estúdio, né, que são nossos estúdios, eles são sem equipe praticamente, né? Então, a pessoa que está apresentando, ela mesma produziu aquele conteúdo, ela mesma chamou o convidado, ela mesma fez o seu roteiro e ela mesma se autodirige, né? Mas vamos falar para todos, tanto para aqueles que têm esse formato mais sozinho do negócio, que dá certo, que é super tranquilo, né? Porque não é uma produção que envolve tantos elementos, né? Tantas adversidades, né? Então, quando você faz um podcast, você está com um convidado, dois convidados e um tema. Então ele é um pouco mais tranquilo de se produzir sozinho. Mas vamos colocar em média uma produção que serve para quem está produzindo sozinho hoje e para quem já tem uma certa produção, um pequeno time aí trabalhando junto com essa gravação. Uma das coisas principais que sempre me norteou, que naquela época era muito diferente do usual e hoje é muito presente, né? Então o que eu fazia no passado hoje se justifica muito, né? Que é um pouco menos formalidade. Eu sempre gostei, quando eu vou dirigir um projeto, eu tô com outro ser humano sendo comandado na frente da câmera, eu sempre procurei buscar o respeito à identidade daquela pessoa. Afinal de contas, quem vai apresentar, quem vai estar exposto no vídeo é ela, né? E não o diretor que está atrás das câmeras. Então, geralmente as produções tem o texto próprio, a maneira própria, o diretor que é de um jeito. Eu vi muito, assisti de longe muitas produções, até para aprender, para ver como é que se faz, para ver como os outros fazem. E muitas vezes eu vi reproduzido naquele ser humano que estava apresentando, que estava se expondo no vídeo, ele fazendo a identidade do diretor. Ele falando do jeito do diretor. Ele sendo imposto para que ele agisse do jeito do diretor. Tá. Quando é um vídeo de comercial, quando é um vídeo mais específico de uma empresa, a gente contrata um apresentador, ator. E aí eu acho que justifica, ele interpreta e ele trabalhou e treinou para isso, para atuar, né? Então ele vai fazer um vídeo institucional, ele vai atuar como se fosse um médico num vídeo de um convênio médico. Ele vai pôr jaleco, ele vai se comportar, porque ele é um ator. Agora, o que a gente vê hoje de grandes produções, de pequenas produções, muitas pequenas produções, que são os podcasts, os programas de TV, não faz sentido isso, né? Aliás, a gente já falou em outro treinamento que as pessoas em casa, elas querem assistir uma verdade. E cada um tem um jeito, cada um tem uma identidade. Lógico que a gente tem um propósito e uma meta, mas eu sempre procuro adequar. Mesmo que estou aqui hoje, eu estou me dirigindo, eu preparei, eu montei o roteiro. Mesmo assim, existe aquilo que a gente pretende na frente do vídeo e do jeito que a gente é no dia a dia, né? Então é muito importante que a gente respeite
a identidade das pessoas. A verdade vai vir. Eu não tenho TP, eu não tenho uns tópicos que eu tenho que falar aqui. Eu tenho a minha missão. Então, o que eu estou dizendo aqui é plena verdade. Eu tenho aqui toda a verdade. Toda a excelência no tema do que eu sempre trabalhei, eu tenho domínio. Então, se alguém estivesse me dirigindo aqui, falando para João, você vai precisar ficar muito mais parado, vamos fazer... Talvez eu me sentisse incomodado e eu não me vejo depois, não me reconheço depois como uma verdade absoluta. E muitas vezes quem está assistindo entende isso e a gente transparece isso. Então, uma das maiores dicas que eu dou na parte de direção, principalmente você que está produzindo pequenos conteúdos, que é de podcast, videoaulas e pequenos programas, é que se atente a respeitar a sua identidade ou a identidade de quem você está dirigindo. Se a pessoa é uma pessoa falante, mexe com os braços, sorri muito, é bem-humorada, gosta muito para alto astral, encaixe ela primeiro num projeto desse, que tenha esse perfil. E não encaixar uma pessoa que é muito falante, muito brincalhona num projeto muito sério. Então começa pela escolha das pessoas para a gente ser mais assertivo. E na hora de dirigir, você já começa na página 10, né? Porque você já tem uma pessoa com o perfil daquilo que você quer produzir. Então é muito importante você que vai começar a produzir, ou vai começar a dirigir um projeto, ou pretende começar um projeto, ache o formato respeitando a identidade primeiro do apresentador. Eu tive muitos trabalhos que eu fui contratado para dirigir e a gente fez, resolveu, entregou, só que não é uma verdade absoluta. As pessoas se sentem até mal, vou dizer, até me confidenciavam, eu não queria nem estar nesse projeto porque não é o meu jeito. Olha, essa percepção, por mais que a gente atua ali na direção, tente produzir o melhor possível, a gente sente que se tivesse uma pessoa adequada àquele perfil ou a situação tivesse pensado num roteiro mais adequado ao perfil de quem você quer, é muito mais fácil. Então você quer produzir, como é o seu perfil? Como é que você gosta? Então muitas pessoas chegam e falam assim, como é que eu faço? Eu tenho que ser mais formal ou eu posso brincar no início? Como você é? Você que vai apresentar, você gosta de ser informal, tal, vamos criar dentro disso, né? E isso vai ficar mais à vontade, isso você vai, para quem assistiu o nosso treinamento do Flow, você vai entrar em Flow, você vai entrar no fluxo, porque é a sua verdade, né? Então, em direção, eu acho que a grande dica, o grande ponto alto é você respeitar, como também a equipe, tá? Então, quando eu vou dirigir um projeto, se eu vou fazer um DVD, sei lá, nós vamos fazer agora um documentário de um grande artista sertanejo. Se eu pegar como produtor um artista que gosta de rock e odeia sertanejo, como é que vai ser essa produção? Será que ele vai atingir detalhes que ninguém ainda viu? Será que ele vai fuçar, ele vai embora para casa super animado, tentando achar algo diferenciado para a produção dele? Será que vai ter sinergia no dia a dia? Então, eu acho que quando tem sinergia, se eu pegar um grande produtor focado no sertanejo para dirigir um documentário de um grande músico sertanejo, primeiro que ele já tem um conhecimento muito grande. E segundo, que ele vai ter muito mais disposição e vontade e criatividade para ajudar o time, porque é o item dele, né? Então, buscar a identidade do diretor, o diretor buscar uma identidade da sua equipe para aquele projeto faz toda a diferença. E muitas vezes as pessoas se apegam a teorias de direção, grandes livros dos grandes diretores, da Globo, todo mundo referência a Globo, não é. Antigamente era, né? Então, hoje não é. Hoje existem jovens de 15 anos fazendo projetos que você fala, meu, isso foi feito por um grande diretor, isso teve uma grande equipe por trás. Não, né? Então, hoje em dia, os equipamentos são acessíveis, as ideias estão aí, você assiste milhões de vídeos por dia, se você quiser, e só não voa quem não quiser, né? Porque referência,
não que a gente vai copiar, mas uma vasta videoteca que é o Vimeo, o YouTube e as videoaulas, estão aí para a gente aprender, para a gente ver o que é bonito, o que não é bom, o que é bom. Então, a grande dica é essa. Buscar a identidade dos seus componentes da equipe, o diretor e, se possível, também quem vai se apresentar, quem vai ser o personagem do vídeo, do podcast, do treinamento, da videoaula, ser uma pessoa próxima daquilo que você busca em termos de formato. Um outro ponto muito importante na direção de projetos é você se aprofundar nos assuntos, né? Às vezes a gente aluga o estúdio aqui, vem diretores dirigirem os clientes, né, que são diretores deles, e já trabalha há um tempo com eles e ainda não pesquisou a vida, e não pesquisou tudo daquele assunto, tudo daquele cliente. A gente percebe que a pessoa ainda não conhece o próprio dirigido, né? Então vai dirigir um projeto, a pessoa vai fazer um projeto, sabe, de discutir aqui sobre viagem, mas ela sempre gravou comigo sobre vestuário, sobre, sei lá. Eu tenho que estudá-la de novo, por que ela migrou para cá, quando que ela teve contato, aonde ela já fez, onde ela não fez. Estude o cliente, estude o entrevistado. Para você dirigir um projeto e ter insights, ideias e saídas durante o projeto, você precisa conhecer com quem você está trabalhando, né? Faça uma organização, além de roteiro, uma organização de todos os elementos que você tem desta pessoa, de uma maneira que isso seja uma vasta ferramenta para quando você vai dirigir ela. Então, ter propriedade na direção, no contexto geral, é muito importante. Há 2 anos atrás, eu estava dirigindo simultaneamente, entregando toda semana numa emissora grande, programas diferentes. Então eu ia dirigir um programa de carro, de velocidade, Interlagos, e na mesma semana eu estava dirigindo um programa de reforma de casa, né? Então, quando eu vou para o set de gravação de reforma, eu tenho que sair de casa já estudando e já relembrando tudo aquilo que eu estudei desse cliente. Eu tenho que vestir a camisa de reforma de casa, eu tenho que respirar a reforma de casa, eu tenho que chegar já vendo tudo. Ah, vamos gravar numa locação hoje que é um apartamento, já chego vendo a recepção. Eu não posso estar ali com a cabeça de diretor do programa de carro que foi ontem. Então tem que estar mergulhado, tem que estar inserido, os insights vêm, as soluções dos problemas vêm, o flow chega, né? A teoria do fluxo. Então a gente vai ter propriedade para dirigir, vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais criativo, né? E quando eu vou dirigir um programa de carro, eu também tinha que esquecer a reforma. Então eu tinha que ir mergulhar no mundo do automobilismo e a gente focar nisso. O apresentador de automobilismo, só por curiosidade, era pilotos, então está no meio dele, está escolhido. São pilotos, são uns caras maravilhosos que o pai já era piloto quando eles nasceram. Então, a história de Interlagos, a história da corrida, está na veia deles. Então, dirigir um projeto onde o apresentador são pilotos, ex-pilotos, pilotos e filhos de pilotos, eu respeitei a identidade do projeto. Não adianta eu chamar alguém que gosta de carro, que tem dinheiro para bancar, às vezes, até um treinamento rápido, mas não vai ser tão eficiente, tão eficaz, se eu chamar alguém do mercado. Como no programa de reforma, era um arquiteto, apaixonado por apresentar, apaixonado por televisão e faz muito bem. Então isso é muito importante, porque a gente já tem meio caminho andado aí, porque a cara do projeto tem que ser a cara do apresentador. E o diretor tem que ser, isso às vezes eu via muito nos mais antigos, um pouco mais solidário à identidade das pessoas. Adoro os antigos, nada contra, foi uma época de ouro, foi a descoberta de tudo. Só que tudo era feito, eles até hoje reproduzem isso, tudo era feito do jeito que o diretor quer.
tem que ser tudo. O piscar do olho, a fala, o jeito de sentar, o jeito de falar, o jeito de mexer a mão. Então, acho que hoje, esse sucesso que é influencer, que é podcast, é porque as pessoas sentam e conversam sobre um tema, ninguém faz papel nenhum. E quem está assistindo vai ver uma extrema verdade no que está vendo e uma extrema confiança no quem está falando. Porque isso não dá para passar desapercebido quando a pessoa simplesmente é bonita, um rostinho bonito, que vai lá para apresentar um tema, né? Então essa é a grande dica. Ficam essas dicas hoje no nosso treinamento de hoje, que é respeitar a identidade, estudar bem o nosso convidado, o nosso apresentador. Se a gente vai ser o apresentador e o autodiretor, a gente tem que estudar muito mais ainda o convidado, porque a gente não tem ninguém para dar o suporte atrás das câmeras, né? Então, aquelas ferramentas da Dália, TP, alguém mostrando, ponto, tudo isso são ferramentas que muitas vezes nas produções de hoje 99% não tem. O negócio é dinâmico, é verdadeiro e a gente tem um propósito que vai sair muito bom, esse propósito de ensinar, de dar aula, de fazer um podcast, porque as pessoas sabem o que elas estão falando. Do meu tema mesmo. Treinamento, antes de eu me propor a fazer a videoaula, porque todos os nossos treinamentos, os meus treinamentos sempre foram presenciais. Eu adoro dinâmica em grupo, eu adoro mão na massa, adoro e continuo fazendo para quem estiver interessado. A migração para videoaula sempre foi muito resistente. Eu só meio que topei agora por causa de um excesso de atividades que eu preciso começar a ter essas aulas em vídeo também. Mas sempre foi uma resistência, porque o presencial eu tenho um monte de ferramentas que eu não tenho aqui, né? Mas é muito importante a gente se adaptar ao novo, a gente aprender ao novo. Então, quando eu vim aqui, tudo que eu estou dizendo de direção, eu estou praticando hoje. Quando eu me propus a fazer esse vídeo, eu não tenho produtor, né, que eu mesmo produzi qual roupa que eu ia estar, né? Se eu vou falar de direção, eu tenho que uma roupa um pouco mais de direção, né, voltada ao perfil. Eu preparei o tipo de cenário, nos outros treinamentos eu tenho uma mesa, hoje eu não tenho mesa, quero estar mais despojado. Eu preparei o texto, a missão, a meta que eu tenho que falar, quais são os itens. E eu não tenho cola aqui. Então, é você estudar o que você quer. É você ter propriedade no que você quer ensinar. É você ter a própria fala, a gente vai lembrando e vai colocando coisas que até não tinha pensado na hora de planejar. Porque aqui eu tenho a emoção de perceber que tem uma pessoa aí assistindo e ela quer aprender e ela quer sair daqui, sentar num set de gravação e ir melhor. Muitas vezes uma dica que está no nosso treinamento e em outros treinamentos, que eu também pesquisei treinamentos antes de eu gravar aqui, eu comprei algumas videoaulas e fiquei surpreso. Porque às vezes a pessoa até sabe bastante, mas a dinâmica, ela se preocupa em encher o vídeo, encher a videoaula com um monte de coisas, e vem apresentações e tópicos, e não passa conceito, sabe? Não passa uma visão geral do negócio. Então eu optei, estudei todos, não gostei da maioria do que eu vi e estou propondo algo diferente, que é propósito, é o geral, é o bate-papo, é ensinar por conceito. Tem muitos tópicos que eu não preciso passar. Cada um vai desenvolver o seu. Então, se você tiver em mente que você tem que estudar a pessoa, se estudar na hora de gravar, se cercar de informações, de respeitar a identidade das pessoas, quem você vai trabalhar, da sua equipe, e ir para campo fazer, grava, edita, regrava, você vai tendo muito mais autoridade do que eu fazer uma videoaula cheia de tópicos que só confunde e a pessoa não vai entender nada. Então, dentro disso que eu falei, poderia ficar enchendo linguiça aqui de tópicos. Então, na sua produção, não precisa ser extensa, cheio de tópicos, cheio de coisas para a pessoa anotar. Ela precisa ter consistência,
Você precisa ter bagagem para falar, você precisa ter conteúdo abrangente no sentido mais no todo, né? A direção como um todo. Depois, cada um vai tendo a sua performance. Eu conheço diretores maravilhosos, que tem o jeito dele de fazer, o jeito dele de entrevistar. Por exemplo, numa direção que eu faço, que vai ter alguma encenação, ou trabalhar com algum ator, eu tiro praticamente quase todo mundo, só deixo as pessoas necessárias no set. Eu quero a pessoa mais tranquila. Eu não gosto de excesso de gente. Eu acho que tem produções que põem um monte de gente de pranchetinho, não sei o quê, um para bater, outro para anotar. Eu não gosto, nunca gostei. Eu gosto de equipe pequena, enxuta e eficiente. Não adianta muitas pessoas, aonde é muito dividido e acaba sendo muita bagunça, não tem concentração. Então, outros gostam. Então, assim, não tem uma verdade absoluta. Existe um bom trabalho e o resultado que você tira daquele trabalho. Eu sempre tirei deixando as pessoas tranquilas, em paz, menos pessoas, para que eles consigam consigam fluir de uma maneira muito mais agradável. Né? Quer um outro exemplo? Antigamente todo mundo tinha claquete, ou até hoje, som, luz, câmera, gravando. Existia um porquê no passado. A claquete, aquele barulho da claquete, ou a palma, era para a gente dar o sync de áudio e vídeo nos equipamentos, quando está várias câmeras rodando. Na palma, o áudio faz um pico no gráfico de áudio. E antes a gente tinha que sincar isso. E sincava nesse pico. Pegava 4 câmeras, colocava as imagens, e na hora de acertar um no outro, acertava no... Antigamente, inclusive, não tinha computador, era no... Punha para rodar o vídeo, dava pausa e vinha voltando. Na hora que fazia... Pum, o barulho, parava. Aí parava outra fita também no mesmo ponto. Chegou o computador, tem o gráfico. Aí acerta pelo gráfico. Todas as palmas das 4 câmeras, acerta bonitinho, vai estar tudo sincado ao áudio. E isso acabou, porque hoje tem um software que faz isso. Hoje o áudio é sincado de uma maneira com o software. Os diretores ainda continuam fazendo, gravando. Aí você pode falar para mim, mas por que não poderia fazer? Pode fazer assim, porque fica até legal, que todo mundo ouve que está gravando, todo mundo para de falar. Em primeiro lugar, se eu não tenho muita gente, já está sabendo, quem trabalha comigo já sabe que nós vamos gravar e não vai ter, porque tem que estar todo mundo respeitando aquele momento. Quando a pessoa está aqui, ó, se eu fosse uma pessoa que estivesse gravando pela primeira vez, ou mesmo gravando algumas vezes, mas estava mais tenso, que todo mundo fica tenso quando vem gravar. Foco de tensão vai vir em quem vai se apresentar. Porque o maior medo do mundo é falar em público. E gravar é falar em público, pior ainda, né? Esse vídeo vai estar para sempre à disposição. Então as pessoas não gostam de ser julgados, né? Então, eu estou tenso, já apreensivo. Aí tem um diretor ali atrás da câmera. Eu já estou tenso. Olha a diferença dele falar. Olha lá, atenção, gravando. Eu já tenho que sair falando. Porque para o meu cérebro, quando ele falou gravando e bateu, eu tenho que falar. Certo? Eu já estou na emoção de falar. Nem que eu respire um pouquinho, eu tenho que falar. E se eu estiver lá atrás, que é a minha forma de trabalhar, e dizer assim, todo mundo pronto, vamos gravar quando você quiser. Então já está gravando, já rodou o áudio, já rodou o vídeo. E é quando eu quiser. Então se eu quiser fazer e começar, eu posso. Você entendeu? Como para quem está sentado aqui, o gravando é uma imposição de já começar, que não tem como voltar. Isso é neurolinguística. Eu falei para o cérebro de quem está aqui, quase que eu falei isso, ó, fica tranquilo que nós já estamos gravando e você pode começar e respirar quantas vezes você quiser para começar. E começa bem. Eu quase que falei isso. Eu falei, ó, estamos gravando, está tudo em ordem, rodando, quando você quiser. E aí eu começo tranquilo. Então,
Você vê que são pequenos detalhes que eu passo tranquilidade e ajudo a pessoa a ficar mais tranquila. Então é um formato de dirigir. Outros gostam de dar claquete, outros gostam de gritar. Eu acho que alguns diretores gostam mais de se apresentar num set de gravação do que fazer. É uma crítica que eu faço. Já trabalhei com roteirista, daí eu vou lá ver gravar e não vejo necessidade de tanta pressão assim, né? Então, como eu trabalho com pessoas aqui, muitas pessoas que têm pouca experiência na frente do vídeo, eu prefiro trabalhar com a emoção equilibrada e deixar a pessoa vir com a excelência dela, sem foco de tensão. Essa é uma dica. Então, olha que dica e que diferença de trabalho quando você impõe uma condição mais tranquila ou o outro que é a mesma set de gravação, é a mesma câmera, a mesma pessoa, você pode impor um set tenso de gravação. E aí a pessoa vai errar. Sabe quando acontece quando ela errar uma palavra? Ela volta a gravar de novo e a possibilidade dela errar de novo naquela mesma palavra é grande ou não é? Quem já gravou? Que a pessoa sorri e depois ela não consegue gravar, que ela sorri de novo. Porque o cérebro, ele trabalha mais rápido do que a boca. Quando ela errou uma palavra, ela volta a gravar de novo. Ah, vamos voltar, grava de novo que eu errei. Quando ela volta, ela já volta com a emoção um pouquinho mais abalada. E um sinal de alerta. Cuidado com a palavra tal. Então ela vem falando, quando ela recebe o alerta, ó, tá chegando a palavra, cuidado, ela entra mais em foco de tensão aí, tá explicado por que ela erra de novo. Então tem pessoas que erram 3, 4 vezes na mesma palavra. Volta, grava de novo, erra de novo. Pô, mas você não... É que, puxa, não é. É que o seu cérebro está querendo te ajudar, mas está te atrapalhando. A intenção do cérebro, do corpo humano, é te ajudar. Opa, alerta, vai, tá chegando. Mas ele acaba fazendo o efeito contrário, porque ele deixa você mais nervoso. Então, são dicas de direção que quanto mais tranquilo você manter o ambiente, mais tranquilo vai ser a gravação. Então, eu vou dar um exemplo para a gente fechar esse treinamento de direção. Certo dia, o meu treinamento Você em Cena, que é o presencial, chegou um cara e disse, ó, João, eu tenho um cliente que ele trabalha com vários diretores de uma empresa e grava todo mês. E ele acha que precisa dar esse treinamento para os diretores da empresa, porque eles não sabem gravar, eles ficam nervosos, ficam errando. Então, acho que você treinando a empresa que vai gravar lá, esse meu amigo vai produzir melhor. Ele me indicou, eu fui lá, o amigo dele me falou, o pessoal vem gravar aqui, são 20 diretores da empresa, eles erram. Você pode dar esse treinamento para eles ficarem mais tranquilos? Pois não. Planejei, então, falei, então eu quero assistir uma gravação, não falar nada para eles, eu quero só assistir, você é um membro da sua equipe, eu quero ver como que eles estão na frente do vídeo. E eu assisti uma gravação desse dono da produtora, que ele que dirigia, os 20 diretores chegaram, eles gravaram o dia todo e eu fiquei assistindo. Ao término, todos os clientes, os 20 foram embora, e esse meu amigo falou, você viu como que eles erram bastante? Você viu como eles ficam tensos? Eu falei para ele, olha, você é sensacional, você dirige muito bem, você tem sangue nos olhos, gosta, dirige, é intenso, mas aí que está o erro. Desculpa eu, como diretor, falar para você, que também é um diretor e dono da produtora, mas sugestão, você precisa treinar a parte emocional da sua direção. A sua direção é fantástica, só que emocionalmente ela é um problema. Você é muito pilhado, você é muito ligado, você é muito tenso. E os seus diretores, os diretores da empresa que está te contratando, eles não são apresentadores de televisão. Eles são diretores do tema deles lá, que é uma empresa nada a ver com uma empresa de TV a cabo. Eles não são obrigados a ser bons na frente da câmera. Não adianta a gente treinar eles. Eles sofrem no momento que agenda a data da gravação e já começam a sofrer. E eles já vêm sofrendo. Eles entram aqui sofrendo, suando frio. Se você perceber, eu falei o nome de alguns, falei, você sabe aquele tal? Olha como ele é tenso. Ele é nervoso então. Você está deixando ele mais nervoso ainda porque a equipe está andando.
set de gravação, ele está falando e o seu funcionário que ajuda no cabo está andando. O outro, o cara do TP, que é um estagiário, ele acha que ele é só um estagiário, ele não é só um estagiário. Ele está pondo o negócio para subir rápido, põe ansiedade no cara. E aí o cara erra na palavra paralelepípedo. Aí volta toda hora que chega no paralelepípedo, erra de novo. Porque cria o gatilho que vai errar de novo. Mas errou porque ele está pondo rápido demais. Então assim, emocionalmente a sua equipe não está sabendo trabalhar. Um põe ansiedade no TP, você é pilhado, o câmera está andando, o outro câmera está mexendo no celular, que é horrível. A informação para quem está gravando, alguém mexendo no celular, não estou nem aí com você, ou está acontecendo alguma merda. Está acontecendo alguma coisa errada no estúdio, eu estou aqui apavorado. Quanto mais tenso, a informação é que está tendo um problema. Então, assim, o que a gente precisa é ter emoção controlada no estúdio. Porque gravar já é tenso. Então, falei para ele, vamos treinar vocês. E a gravação com eles vai ser melhor. E ele foi super bacana e falou, então vamos lá. Então, o que mudou? Ao invés do cara chegar e já subir, e já ficar lá no estúdio, maquiando no estúdio, aí o outro mexendo no cabelo, um monte de gente andando, e eles fazendo parte de uma montagem, que às vezes é tensa, o câmera, aquele lá tá dando problema. Eles não são. Chegou, leva eles para uma sala de reunião, que vai ter um coffee break, uma revista, um jornal, passando coisas agradáveis na televisão. Eles não têm que fazer parte da montagem. Quando o diretor A ia para o estúdio, é porque o estúdio estava prontinho. Não tinha mais ninguém lá dentro. Que eu falava assim, quem é indispensável dentro do estúdio? O câmera. O maquiador é? Não. O maquiador ficava antes junto. Não, não é. Fica lá fora. Caso a gente precisa de algum retoque, a gente chama. O cara do cabelo é? Não. Caso a gente precisa, fica lá fora. Inclusive lá fora da produtora tinha o switcher. São os monitores. Então lá a gente tá vendo. Se o cabelo tá ruim, a gente já fala, pode dar uma arrumadinha, aí entra. Mas para o cliente que não é apresentador, ele é um diretor de uma empresa e precisa falar na frente da câmera, ele está num estúdio sozinho. Um câmera que não tem celular na mão. O celular está lá fora para não ter perigo de mexer. E nem de tocar. Eu, como diretor, estava ali alinhado, olhando para ele, validando ele. Sabe o que é validando? É quando o cliente está falando bem e eu faço o papel, o personagem de ouvinte. Então eu faço... Se eu fizer assim, com o olhar, é que eu estou dizendo, nossa, que legal que você está explicando. E com essa atitude eu valido ele, e ele fala, estou indo bem. Entendeu? Eu estou validando ele o tempo inteiro, eu estou ajudando, eu estou amarrando ele com o certo. E estou validando. Então isso é um trabalho emocionalmente correto. Isso é uma direção emocional. E ele não vê mais ninguém, ele vê paredes. E ele vê uma pessoa que trata bem, que conversa bem, que antes eu falei para ele, estou junto, não tem problema errar, vamos juntos. Se tiver alguma coisinha, depois a gente volta e acerta, mas pode ir tranquilo. Esse negócio de achar que errou e parou, isso atrapalha. Então vai, vamos fazer a primeira vez. Se você achar que não está legal, mas vai. Depois a gente... Então assim, emocionalmente, ele tem ali uma pessoa, um porto seguro, que está ali validando ele, que está ajudando na conexão. Não tem ninguém andando não tem um monte de gente olhando para ele, não tem ninguém andando. Emocionalmente é um ambiente controlado. É uma direção emocional, como eu chamo. Resumindo, esse cliente passou a gravar com esse treinamento, com esse novo modo de fazer. Então nós treinamos a equipe, quando o cliente chegar, recebe com muito carinho, nossa, que bom que você veio gravar. Geralmente a pessoa fala, olha, eu nunca gravei, eu tô com medo. Calma, nós vamos cuidar de você, vamos tomar um café. Então emocionalmente a gente tira o fantasma de gravar, senta, ele toma um café, vê uma boa música, bater um papo. O papo não pode ser de gravar. Eu instruo o produtor para falar de tudo, menos de problemas de gravação. E aí quando ele vai gravar, ele está tranquilo, pleno, e a gente vai dar todo o apoio. Então olha
essa é uma dica boa, é um case bacana, é um storytelling bacana que aconteceu comigo. Enfim, eu fiquei, esse dono dessa produtora me contratou e fiquei 2 anos dirigindo esse projeto para eles e o cliente não queria gravar com outro, porque ele se sentiu, todos os 20 diretores, abraçados e gravando com muito mais prazer. E eles já vinham muito mais, e eles verbalizavam isso. Nossa, que gostoso, que agora eu venho mais tranquilo, nossa, que bom, nossa, ficou bom. E até psicologicamente eles acham que ficou melhor, né? Eles falam, mudou da água pro vinho. Se assistiu os dois, mudou um pouquinho, ficou bom, ficou melhor. Mas eles falam, não mudou da água pro vinho. Então, assim, a direção emocional, a condução emocional do ambiente é muito importante para um bom diretor poder trabalhar. Aí fica muito fácil para o diretor, né? Fica muito tranquilo. Então, essa foi a história, porque a gente ilustra sempre com a vivência que a gente teve, que é muito bom se preocupar com isso. Se preocupe que a gente não trabalha com câmeras, a gente trabalha com pessoas, com ser humano. E para ficar bom não adianta a melhor câmera. Tá bom? Então, espero que tenha gostado, espero que quem assista esse treinamento possa agora praticar e vai vendo o quanto é bom deixar as pessoas mais tranquilas e vai achando as suas ferramentas também de deixar a pessoa mais tranquila. Tá bom? Continue com a gente aí, quem quiser entrar em contato, a gente tem um planinho de acompanhar trabalhos também, como se fosse quase um coach ali, mas um aconselhador, um mentor para acompanhar alguns trabalhos à distância, tá bom? Conte sempre com a gente, um grande abraço.